Santo Pai, abençoa para que a Tua palavra alcance os nossos corações. Você já imaginou receber um convite para comprar sem dinheiro? Comprar, pagar sem dinheiro? Pois é, a Bíblia nos traz esse convite, talvez você já tenha lido. E é justamente sobre esse convite, que é o convite para a graça de Deus, que nós iremos meditar. O texto de Isaías, capítulo 55, nos apresenta o profeta mostrando ao povo de Israel o convite de Deus. Não somente ao povo de Israel, mas também um convite que é estendido a todas as pessoas. Nós precisamos atender a esse convite de Deus. Nós vamos observar várias características desse convite. Em primeiro lugar, o convite é gratuito. O texto de Isaías 55:1 diz: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O profeta inicia a sua convocação, o seu convite a todas as pessoas. A todas as pessoas sedentas deveriam vir às águas. A todas as pessoas que não têm recursos, que não tinham dinheiro, deveriam vir, comprar e comer. E ele é muito enfático em dizer que era para comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, que eram símbolos de abundância, de prosperidade, de satisfação. Sabemos que aqui o profeta usa uma linguagem figurada para expressar a realidade e a verdade do convite gracioso de Deus. É um convite gratuito, é um convite que não tem preço, é uma salvação que você só precisa receber, que você não pode pagar. Quando você observa um pouco o capítulo anterior, o capítulo 53, você vai notar que esse convite aqui ele é gratuito porque alguém já pagou por ele. Isaías 53 vai falar sobre o servo sofredor, uma referência ao Senhor Jesus Cristo. E este servo que deu a sua vida para resgatar a muitos. Esse servo que foi moído pelos nossos pecados. Foi morto em nosso lugar. Com a sua morte, ele agradou a Deus e também salvou a muitos. Por isso que o convite de Deus para mim e para você, ele é de graça. Porque Cristo já pagou. Ele é de graça porque não podemos pagar por ele um valor incalculável. Por mais que eu e você tentássemos fazer algo para compensar esse pagamento, não iríamos conseguir. Por isso que o convite é gratuito. Um convite para as águas, um convite para comprar e comer sem dinheiro. Esse é o convite de Deus para nós hoje. Mas em segundo lugar, o convite de Deus ele é avaliativo. No verso 2, o profeta faz uma pergunta para o povo, para as pessoas, para mim e para você. Ele pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz?
Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. O convite de Deus nos traz uma reflexão interior em que nós vamos avaliar em que temos empenhado a nossa vida, em que temos colocado os nossos recursos, qual tipo de água estamos bebendo, qual tipo de alimento estamos consumindo. E como já mencionei aqui, um sentido figurado, o profeta pergunta por que a gente gasta dinheiro naquilo que não satisfaz a nossa alma, o nosso suor, naquilo que de fato não mata a nossa sede. O convite de Deus nos leva a uma avaliação. Em que estamos colocando a nossa vida? Em que estamos colocando os nossos recursos? Em Deus? É na sua água viva? É em Jesus Cristo? A nossa esperança está sendo colocada em quê ou em quem? É isso que o convite de Deus nos avalia, nos leva a pensarmos e a refletirmos em quem temos colocado todas as nossas expectativas de vida, de futuro, de existência, de satisfação. Esse convite avaliativo nos lança essa pergunta, mas também nos convida para desfrutar dos finos manjares. Esse convite, ele é também um convite satisfatório. O verso 2, no final, que acabamos de ler, sobre se deleitar, sobre se satisfazer em finos manjares, ele continua no verso 3. O profeta diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Em nome de Deus, o profeta fala. Nós deveríamos ouvir atentamente, inclinar os nossos ouvidos para o Senhor, no sentido de obedecer a sua voz, ouvir a sua voz para que a nossa alma viva. O que ele diz: ouvi e a vossa alma viverá. Porque farei convosco uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Preste bem atenção. Somente o convite de Deus, ele satisfaz a nossa alma. Somente a água de Deus, o alimento de Deus, ele pode satisfazer a alma humana. É isso que ele diz: inclinai os ouvidos a mim, e a vossa alma viverá, e a vossa alma estará satisfeita. Porque ele nos promete aqui fazer uma aliança eterna. O profeta falando aqui em nome de Deus, o próprio Deus falando por meio do profeta, menciona a aliança eterna feita com Davi. Uma aliança que duraria para sempre, de sempre ter um descendente de Davi sobre o trono. E nós sabemos que Jesus Cristo é o descendente de Davi, o Messias prometido, o servo sofredor, que veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Então, somente atendendo a esse convite e reconhecer que a nossa vida só tem sentido em Jesus Cristo, somente assim nossa alma estará satisfeita. Porque o convite de Deus é um convite que nos leva à satisfação. Mas também o convite de Deus, ele é extensivo. Os versos 54, verso 4 e 5, melhor dizendo, no capítulo 55, é dito assim: eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. E
fazendo referência a Davi ou ao descendente de Davi. Eis que chamarás a uma nação que não conheces. Uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. E o profeta falando da salvação dos gentios, falando da salvação de outros povos que não eram o povo de Israel. Um convite que será estendido também para estas pessoas, para todas essas outras nações, nações que não faziam parte da descendência ou linhagem do povo de Israel, estariam correndo para junto do Messias, por conta do grande amor de Deus, do Santo de Israel. Aqui o povo de Israel, o povo de Deus, é usado como testemunha para as nações. O Messias prometido, o rei Davi, como alguém que Deus levantou para testemunhar da sua glória, e o seu descendente, o Messias, que viria ao mundo e estaria morrendo, mas também ressuscitando e salvando estas pessoas. Deus nos convida para desfrutarmos da sua graça salvadora. Deus nos faz um convite para desfrutar do seu amor, da sua salvação, um convite de graça, um convite que você não precisa pagar, até porque você não tem como pagar. Jesus Cristo já pagou. Nós precisamos atender esse convite. Precisamos avaliar a nossa vida, refletirmos bem e sondar os nossos corações para sabermos em que ou em quem estamos procurando satisfação. Quais convites temos atendido? Convites da nossa alma pecaminosa, convites do mundo, convites de pessoas que não conhecem a Deus, convite de situações que nos trarão uma satisfação apenas momentânea, presencial, mas que depois trará um amargor de vida. E você deve estar se perguntando: por que a minha vida não tem sentido? Por que a minha alma não vive? Por que eu não vibro? Depende dos convites que você tem aceitado. E de acordo com a meditação da Palavra de Deus que acabamos de ler nesses textos, nós precisamos reforçar em nossa mente, entender o convite de Deus. Somente o convite de Deus satisfará a nossa alma sedenta. Lembra que Jesus Cristo ofereceu à mulher samaritana a água da vida. Aquela mulher procurava satisfazer sua sede espiritual através dos relacionamentos. Ela já tinha casado várias vezes. E justamente por isso ela continuava ainda com sede. Mas Jesus, de modo gracioso, amoroso, ofereceu a ela convite, ofereceu a ela a água da vida, que era Ele mesmo. Somente Jesus Cristo pode satisfazer minha sede de Deus, minha sede espiritual. Enquanto estivermos procurando saciar a nossa sede em relacionamentos, em pessoas, em realizações, em filhos, em casamentos, em profissões, nossa alma está sedenta e destinada. Infelizmente, não desfrutaremos da aliança de salvação eterna
que o Senhor tem para nós. Mas hoje você tem a oportunidade de avaliar a sua vida e, a partir de hoje, atender o convite de Deus e também avaliar os outros convites que ainda chegarão. É você e rejeitar esses convites, porque somente o convite de Deus é aquele que irá satisfazer nossa sede de Deus. O Senhor, conforme a sua graça, possa estar te abençoando. Amém.